Podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje os alunos Luiz Gustavo e a Laura conversam com o Paulo, fundador e diretor do Colégio Portinari, sobre a educação brasileira. Boa noite, sou o Luiz Gustavo e hoje, no nosso episódio do podcast, vamos falar sobre a educação brasileira e para isso estou aqui com a minha parceira. Boa noite, eu sou a Laura e para discutirmos esse tema, a gente está aqui com o nosso diretor Paulo. Primeiramente, queria agradecer a sua presença e já começar com a pergunta. Você cursou odontologia e por que você escolheu seguir esse caminho da educação? O que te levou a essa decisão? Bom, primeiramente, queria agradecer o convite, né? Embora seja aqui mantenedor do Colégio Portinari Pretoriano, o projeto tem totalmente a iniciativa de vocês, né? Então vocês aqui coordenam tudo isso. E foi montado justamente para que vocês fossem protagonistas dessa coisa. Então gostaria de agradecer muito o convite. Mas o que me levou a mudar os rumos inicialmente na minha vida, eu que vinha de uma formação, de uma graduação em um curso de odontologia na Unesp em Araraquara para a educação, foram as dificuldades iniciais que enfrentei no começo da minha carreira. Eu vinha de uma família que não tinha muitos recursos, minha mãe recentemente tinha falecido, minha família se desestruturou em função disso. Então, essas dificuldades iniciais me levaram inicialmente a dar algumas aulas. Eu fiz também uma pós-graduação na UEL em Londrina e lá eu trabalhava com odontologia para bebês. É uma coisa que parece estranha, né? Porque bebê não tem dente, mas né, tinha um tratamento específico para isso. E justamente por essa condição que a gente trabalhava lá era com os pais. Então a gente educava os pais a fazerem o tratamento. E é isso que me colocou nessa situação, né, de ajudar a formar as pessoas. E pouco a pouco eu fui vendo que aquilo era o que mais me motivava no dia a dia. Então eu acabei ficando dividido entre uma coisa e outra no começo da carreira, até que eu fui totalmente absorvido, né, pela atividade da educação. Eu comecei a trabalhar com as duas coisas simultaneamente logo depois que eu me formei. E como diz aí a letra de um pagodeiro, né, a vida foi me levando para esse lado, né. Foi isso. E quanto tempo faz que você está na educação? Eu comecei em maio de 94, até teve um episódio importante que aconteceu no país nessa época, que foi a morte do Ayrton Senna. E ele foi um cara que eu sempre me espelhei muito, me inspirei, porque muita coisa da vida dele começou a surgir depois, né, da sua morte. E aquilo eu trouxe muito para a minha vida. E sempre procurei passar também aqueles exemplos, né, de um dos poucos heróis que nós temos, né, também para os alunos ao longo, né, dessa trajetória que já faz 29 anos. Né, de 94 até 2022 são 29 anos já. E qual que você acha que foi as maiores mudanças que você vê na educação? Porque eu, né, nasci em 2005 e acho que desde quando eu sou pequeno pra cá acho que já mudou bastante. Tem esse novo ensino médio, tem tudo. E enfim, qual que você acha que foram... Você acha que a educação evoluiu? Você acha que o governo fez uma boa ação? Como que você avalia? Sem dúvida, a educação mudou muito ao longo dessa trajetória, né, minha na educação nesses 29 anos. Nós, há algum tempo atrás, tínhamos turmas de alunos mais aguerridas, assim, querendo disputar vagas das melhores universidades do país. E a gente não tinha muita condição de preparo aqui na nossa cidade. E foi isso que me levou a estruturar esse projeto, né, que hoje vocês participam aí. O objetivo era
propiciar oportunidades para quem não conseguia estudar num grande centro, né, e que não tinha muitos recursos, aqui mesmo na nossa cidade. E desde o primeiro ano, né, em que a gente começou a desenvolver inicialmente um cursinho, ele já foi muito bem sucedido. Alguns alunos entraram na USP, na Unesp, e ano após ano a quantidade deles só ia aumentando, né, ao longo das turmas que por ali passavam. Mas como eu disse, né, eles eram mais dedicados, mais aguerridos, né, do que os alunos de hoje. Eu vejo eles hoje mais melindrosos, e talvez isso se deva ao fato de serem gerações de alunos diferentes, né? Então hoje a gente tem alunos que não apresentam tanta resiliência diante dos desafios. Eles desistem mais fácil das coisas, né, a partir de qualquer dificuldade aí inicialmente que aparece para eles. Que não tem um objetivo, né? Vem pra escola por vir. Sim, ter um propósito para estar na escola é fundamental. Eu sempre costumo colocar isso na sala de aula. Eu dei muitas palestras ao longo dessa trajetória toda, sempre com assim, um firme propósito de colocar isso na cabeça dos alunos. Porque quando você tem esse objetivo, como você colocou, definido, o aluno sabe aonde quer chegar. Agora, quando ele não tem objetivo algum, ele fica meio à deriva, né? Tanto faz fazer uma coisa ou outra, ele não vai se empenhar, não vai se dedicar tanto quando isso não tem um firme propósito na vida dele. Mas infelizmente é difícil também, né, de encontrar esse objetivo. Eu hoje eu acho que eu quero fazer ciência da computação e para mim chegar nessa decisão eu tive que pensar muito, pesquisei bastante. Não acho que seja todo mundo que queira pesquisar isso, nem que pesquise. Então é bem difícil mesmo essa decisão. Muito, principalmente com a idade que vocês têm, né? Vocês são muito jovens ainda. E eu também tive essas dificuldades quando estava quando tinha a idade que vocês tinham. Eu era um adolescente tímido, então eu acabei escolhendo odontologia porque você ia trabalhar num lugarzinho pequeno de um consultório com o paciente com a boca aberta que não conversava contigo. Então é o paraíso para o tímido, né? Não tem que interagir ali com ninguém. Mas aos poucos eu fui tendo mais controle dessa timidez e nunca imaginava que estaria trabalhando, né, depois de algum tempo na frente de turmas de alunos, né, e interagindo muito bem. Então a gente muda ao longo da vida e essas mudanças muitas vezes podem levar a gente a outras decisões profissionais. Eu acho que a gente deveria ter um ensino médio mais longo no nosso país. Nós temos o ensino fundamental que tem 9 anos e o ensino médio tem apenas 3. E vocês precisam se preparar para os concursos vestibulares num curto período de tempo. Então, vocês têm uma rotina de estudo muito longa, forte, concentrada nesses 3 anos, sendo que isso poderia ser mais espaçado, né? Vocês teriam que tomar a decisão para uma escolha profissional mais tarde, e o fariam de uma maneira mais madura. Que é muito comum a gente, né, quando é muito jovem, idealizar carreiras, profissões. Então a gente vê um publicitário ali famoso, a gente acha que vai ser a mesma coisa quando escolhe tal carreira. Eu me lembro da primeira vez que eu vesti branco, né, eu me senti o Dr. Paulo. Até que eu vestia todo dia, aquilo, né, era trivial, né, normal. Mas pelo fato da gente ser imaturo muitas vezes, né, a gente acaba idealizando as coisas. E Paulo, você tem alguma influência assim para você seguir como educador? Alguém que você se inspira?
sempre procurei acompanhar congressos, fazer cursos com os melhores professores do país. Havia um lugar em São Paulo, que é a Casa do Saber, que eu frequentava muito. Eu, às vezes, tinha que ir para São Paulo e voltar no mesmo dia, chegava aqui de madrugada para dar aula no outro dia, mas fiz aula com o Leandro Carnal, com o Luiz Felipe Pondé, com o Clóvis de Barros. O Clóvis de Barros Filho. Nossa, eu adoro ele. Gente, assim, né, que tem um currículo, assim, invejável na educação. Então, me inspirei, sim, em gigantes aí, para poder também trazer para vocês aqui o que há de melhor. Então, tudo aquilo que eu aprendi, eu procurava colocar isso no dia a dia. E eu procurei trabalhar nas 3 frentes do saber. Eu escolhi dar aula de matemática, de história e de biologia, para ter uma visão geral maior da educação. E eu acho que hoje no Brasil, eu acho que existe uma deficiência muito grande na área de exatas. Acho que a matemática básica no Brasil, ela não é, não sei porquê, mas ela não tem um rendimento muito bom. Você vê inúmeras, por exemplo, na minha sala, creio que em inúmeras salas de ensino médio, o problema com a matemática muitas vezes é a básica. E isso em uma escola particular, né? Fico pensando em outras áreas do país, então deve ser ainda mais precária. A alfabetização também, eu acho que, não sei ao certo qual o número de analfabetos no Brasil, mas eu acho que com a pandemia, creio que esse número aumentou mais ainda, né? E como que você acha que essa educação base poderia melhorar hoje no Brasil, assim? Primeiro investindo, né? Mas também fazendo a gestão dos investimentos, isso no setor público. Porque até recursos às vezes chegam a muitas escolas públicas, mas a gestão desses recursos que eu acho que ela é deficiente. Então gasta-se mal às vezes, né? Quanto à matemática ou às exatas, você está coberto de razão. Principalmente com a matemática, os alunos sempre tiveram muita dificuldade. E eu fui um aluno, né, que passou por essa situação. Mas a longo prazo, depois, quando me tornei professor, eu tinha que resolver muitos exercícios. E isso me deu cada vez mais habilidade e um entendimento maior da matemática. E acho que as minhas dificuldades me ajudaram também a me tornar um bom professor, porque entendia, né, o lado do aluno, porque já tinha passado, né, por aquela situação também. E buscar, né, o professor também tem que buscar ser muito criativo e tem que dar aula olhando nos olhos dos alunos, para sentir as reações que os alunos têm. Sou totalmente assim contra aquele professor que dá aula voltado para a lousa e fica de costas para os alunos. Ele não tem aquela habilidade, né? Exatamente esse feeling para sentir se a coisa ali está sendo bem entendida ou não. Então, a gente tem às vezes dificuldades com alguns profissionais assim, né, que tornam a matemática mais cruel, mas muitos professores também se esforçam bastante. Mas como eu disse, né, no caso do ensino médio, ele é muito curto, então se a gente tivesse um prazo maior, vocês teriam condições de trabalhar mais esses exercícios, com um horário de aula mais flexível, e ao longo do tempo irem superando essas dificuldades. Para isso também, né, é importante aquele fato que eu citei anteriormente, que o aluno não tem muita resiliência hoje, ele desiste com facilidade. E essa persistência, ela é fundamental para que essas dificuldades possam ser superadas. E das 3 matérias que você dá aula, tem alguma que você mais gosta? Assim, sem dúvida, é a história. Eu sempre fui apaixonado por política, então, e procurava entender a sociedade por meio, né, dos acontecimentos históricos.
Então, a história para mim nunca foi decoreba, né, mas permitia entender toda a dinâmica que existia na sociedade. E como professor, sempre também procurava trazer a história para o dia a dia do aluno, para ele entender que tinha um link ali, né, entre acontecimentos históricos e a vida dele. Isso tornava então a história, ou as aulas, né, que eu dava na época, muito mais interessantes. Aos poucos eu tive que me afastando dessas aulas para assumir posições de gestor dentro da escola, mas sempre o que foi muito mais gostoso fazer, que nem parece um trabalho, mas um momento assim até de descontração, é da aula. Tá na sala de aula é fundamental, principalmente quando você consegue estabelecer um vínculo ali com os alunos, você entende bem, né, como que a escola está fluindo, né, estando em contato com eles. E quando você passa para a gestão, você fica lá na salinha, né, na sua mesa, né, lidando com coisas burocráticas, né, e perde a parte mais gostosa que a escola tem, que é a sala de aula. Até vocês devem ter sentido isso, né, na época da pandemia, onde, né, nós tivemos que ficar aí mais distantes, né. Acho que também a pandemia piorou muito a situação, né, da educação. Nós tivemos casos de alunos que participavam, né, naquela condição precária das aulas online, mas haviam alunos que não. Então isso desnivelou muito as coisas. E somente com o retorno às aulas presenciais é que pouco a pouco a gente está conseguindo novamente, né, instituir o hábito, né, e também nivelar os alunos novamente, né, para que eles possam render o seu máximo. Falando em pandemia, assim, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou para adaptar um método de ensino naquela época? Foi muito complicado inicialmente, né? As plataformas de ensino não estavam preparadas para isso. A gente adotava uma na época que tinha muitos problemas e nós decidimos então elaborar aqui dentro da escola com a nossa equipe de professores uma estratégia, né? Nós começamos a gravar as aulas. Nós não dávamos aula online, nós optamos pelas aulas gravadas porque a gente poderia passar isso para os alunos e eles assistirem no tempo que eles desejassem, né? Então, ele não precisava ficar lá assistindo a aula durante 1 hora de matemática, ele poderia assistir 20 minutos, depois mais 20, ele dosaria isso na casa dele, né? E na aula online havia também muita interrupção, e isso não acontecia na aula gravada, então o aluno tinha como ver essa aula tranquilamente ao longo do tempo, sem interrupções, né? Não cortava ali a linha de raciocínio dele. Então nós criamos um portal, né, onde a gente disponibilizava diariamente essas aulas para os alunos. Inicialmente os professores também enfrentaram muita dificuldade de dar aula para as câmeras, porque tirou ali o principal atrativo para o professor, que era a nossa plateia de alunos, né? Acredito eu que a maioria dos professores trabalha, né, e se nutre dessa energia boa que os alunos passam para eles, né? Então, no começo da aula para a câmera era muito chato, né? Acho que a interação de sala de aula, da aula olho no olho, era muito, muito importante também para a saúde da escola. Papel mental, né? Quando você conversa com outras pessoas do que ficar em casa, assim, acho que causa uma mentalidade muito pior. E como é que você acha que nós estamos voltando bem da pandemia? Como você avalia? Qual que são os próximos passos? Enfim, querendo ou não, a gente vai demorar um pouquinho ainda para pegar tudo de novo, né? O que você acha? Nesse primeiro semestre que voltamos agora presencialmente, enfrentamos dificuldades, né, porque havia necessidade de readaptação, né, dos alunos, que estavam aí praticamente quase 2 anos naquela situação de aulas à distância, como estavam sendo realizadas. Alguns alunos perderam o hábito de estudar,
Mas eu acredito que, olhando agora o resultado desse primeiro semestre, a gente está numa trajetória boa. Conseguimos desempenhar aqui um bom trabalho. A equipe que a gente tem de professores aqui é muito bem capacitada, então eles, acredito, estão dando conta, assim, e os alunos estão pouco a pouco recuperando aquela força, né, e aquele propósito firme de querer estudar para se preparar bem, né. Sempre existem exceções, né, mas na média é o que a gente observa, né. E é uma felicidade, né, estar de volta ali, né, interagindo com os alunos na sala de aula. E sobre o ensino médio, que você falou que você mudaria o tempo, qual seria o formato ideal para você? O que mais que você mexeria nele? Matérias? Adicionaria outras, como, por exemplo, educação financeira, a palavra ética, que eu acho que, sim, nós estudamos, mas acho que é pouco, porque é uma palavra amplamente discutida hoje no mercado de trabalho. E o que você acha, assim? A possibilidade, né, dessa chegada do novo ensino médio já trouxe algumas mudanças que eu acho que são positivas. Isso deu espaço, né, como você colocou aí, para estudo de outras matérias e que tenham mais correlação com a nossa vida do cotidiano. Então, educação financeira, empreendedorismo, né, também as questões ambientais, tudo isso são temas daquilo que nós chamamos hoje de itinerários formativos, né, e com uma formatação também diferente das aulas tradicionais. São aulas menos expositivas, né, e que colocam alunos mais como protagonistas do assunto. Então, o professor ali, ele trabalha mais como um mediador, né, no curso, do que aquele indivíduo que está sempre colocando, né, ali todo o conteúdo. Os alunos muitas vezes vão ter que pesquisar, vão ter que discutir entre eles. Aqui no nosso colégio a gente procura fazer com que eles trabalhem em grupo, porque a gente sabe que isso vai ser uma necessidade muito forte do futuro mercado de trabalho. As pessoas precisam saber trabalhar em equipe. Então, trabalhando aqui em conjunto, né, com grupos de alunos, eles já vão adquirindo essa habilidade. Porque eles têm que entender que às vezes um é diferente do outro, que nem todo mundo pensa como você pensa. E essas habilidades, muitas vezes, a gente só desenvolve fazendo. Então, trabalhar em equipe, trabalhar em grupo aqui, né, vai permitir com que eles já cheguem lá à frente, já com alguma experiência nesse sentido. A gente também começa a trabalhar mais forte na nossa escola o que se chama de soft skills, que são habilidades socioemocionais, para melhorar a questão de empatia entre as pessoas, né, para facilitar mais esse trabalho em equipe. A gente também procura, né, com esse novo formato de aula, estimular mais a criatividade, levar os alunos a pensarem mais na solução de problemas da futura sociedade que eles vão viver. Com o podcast, né? Sim, o podcast foi um projeto totalmente pensado nesse sentido, né, de trazer para a escola coisas que não faziam parte do dia a dia dela. Então, às vezes você aprende lá uma série de fórmulas de geometria analítica, né, não desmerecendo aí a matemática, mas que não tinha a menor finalidade, ou que não tem a menor finalidade para, de repente, para sua escolha profissional, ou que você vai usar lá na frente no futuro. Mas discutir coisas como estamos discutindo nessa oportunidade hoje, isso sim, né, ajuda a formar as pessoas, ajuda a ver um outro lado que muitas vezes ficava de lado, ou ficava de fora. E como você já falou sobre, aqui no Portinari a gente já tem, né, o projeto de vida que trabalha o emocional dos alunos. Você acha que demorou muito para as escolas
começarem a ter esse tipo de aula? Ao longo do projeto do Portinari, a gente sempre trabalhou muito essas questões, mas mais voltadas para a motivação dos alunos. Então, por isso que eu disse anteriormente que fazia algumas palestras. Então, depois de uma palestra dessa, né, era às vezes um tapa na cara para uns, tal, e aí mudava ali o dia a dia por algum tempo, mas voltavam, né, àquela condição depois. Hoje não, hoje a gente procura nesse projeto Todos Dentro de um Abraço, que trata aí do projeto de vida que você citou, trabalhar questões da intimidade, né, também do outro ali, para que a gente viva melhor e possamos também nos relacionar, né, melhor aqui como comunidade, né, realizando esses trabalhos nos itinerários. É muito importante a gente ouvir a opinião, escutar o outro, né? A gente vive numa sociedade que a gente não tem esse espaço, né? A gente quer falar, mas não tem quem nos ouça, que nos escute. Então, quando a gente trabalha esses projetos visando aí uma melhor condição socioemocional, a gente dá muita atenção para isso. É fundamental, né, para passar em vestibulares. O emocional ele sempre atrapalha muito nas próprias provas de matemática, que eu não sei porque sempre são as provas que os alunos mais ficam nervosos. Eu fico mais, eu acho que em simulados, que tipo, que eu me cobro mais, assim. E anteriormente você citou sobre a timidez e que você era muito tímido, e hoje eu acho que hoje no mercado de trabalho, infelizmente, não tem muito esse espaço para essa pessoa tímida. São pouquíssimas as áreas que ele consegue trabalhar, né? Talvez alguma área de internet, mas, sei lá, trabalhando, fazendo artes, não sei, né? Qual que é a sua opinião? Achei interessante, assim, importante, melhor dizendo, o aluno, sabendo que ele tem, né, essa timidez, ele começar a buscar, né, um trabalho para superar isso, ou para ter isso sob controle, né? Ele vai ser sempre tímido, mas ele vai conseguir controlar isso e não vai perder daí oportunidades. As soft skills que eu me referi anteriormente visam também isso. Então, nos nossos itinerários, às vezes é comum colocar um aluno ou outro para falar sobre suas opiniões, né? Eles às vezes se sentem ali provocados, né? De terem que se expor ali diante dos amigos, adolescente principalmente, né? Fica muito temeroso quanto a isso. Mas ele vai aos poucos treinando isso, né? E a gente colocando para eles, vai, fala, a gente quer ouvir sua opinião, né? Saber o que você pensa, coloca para fora, né? E é muito comum às vezes o tímido ele não se posiciona, e aí ele vê alguém se posicionando e colocando aquilo que ele já tinha pensado, e ele fala, eu perdi mais uma. Então a gente quer que esse aluno que trabalha aqui com a gente, né, ele não perca essa chance. A gente vai, portanto, nesse projeto socioemocional, fazer de tudo para que ele possa desenvolver essas habilidades também. Alguns são mais assim, atirados nesse sentido, né? Fazem isso com mais facilidade, mas a gente também quer trabalhar aqueles que são mais recolhidos. E é importante, né, realizar as atividades quando forem pedidas, tal, que isso vai melhorar a performance dele ao longo do tempo. Não deixar aí para que isso aconteça só lá no mercado de trabalho, daqui a alguns anos ainda, né? E mudando um pouco de assunto agora, né? É muito falado na internet, não sei se eu estou certo, mas sobre a geração Z, os millennials, não sei ao certo qual geração é qual, o que você tem a falar? Então, nós temos uma classificação aí que vem depois da Segunda Guerra, que seria a geração dos baby boomers, né? Que nasceram nos anos 60. Depois dessa geração veio a geração X, da qual eu faço parte na transição ali entre os anos 60 e 70. Aí vem os milênios da geração Y, e vocês fazem parte da geração Z, que são chamados de centennials. Essa geração
passou a vida totalmente sob a influência da internet. Eu vivi num mundo que não tinha celulares, não tinha internet, e fui vendo isso acontecer, surgindo, né, pouco a pouco. Mas vocês não, já nasceram num mundo de redes sociais, né, desde de sempre. Então, isso alterou a forma, né, dessa geração pensar. A gente observa hoje casos cada vez maiores de transtorno de ansiedade, de depressão na escola. Isso não era comum na minha geração. Era muito difícil você ter um amigo que estava depressivo, que precisasse ir num psicólogo, né, ou que sofresse de crise de ansiedade, né. Mas recentemente, fazendo um curso de pós-graduação de neurociência, numa das tarefas desse curso eu tive que ler um livro de uma psicóloga que trabalha numa universidade nos Estados Unidos. Ela escreveu um livro chamado Aidin, e que fala justamente dessa geração Z, ou da geração centênios. E eles notaram que essa geração começou a apresentar índices maiores de transtorno de ansiedade, de depressão, a partir do momento dos smartphones. As pessoas começaram a se isolar mais, né? Às vezes a gente até vê, né, as pessoas caminhando na rua, olhando para os seus celulares e não interagem com os lados. Então é como se fossem totalmente absorvidos ali. Estão dentro de redes sociais, mas tem amigos digitais, né? Então essa falta de convivência maior, presencial entre as pessoas, é que essa psicóloga diz que leva a esse número, esse aumento, né, dos casos de ansiedade e também dos casos de depressão. E muitas vezes você vê na tela uma vida que não é real, né? Exatamente. E é isso que muitas vezes deprime as pessoas. Você vê sempre ali no Instagram as pessoas, né, maravilhosas, nos seus melhores momentos. E você muitas vezes não consegue na realidade, né, aquela condição, então você se deprime, né? E quem mais sofre com isso são as mulheres e as meninas. É muito comum algumas tirarem centenas de fotos até conseguir aquela que seja mais perfeita. E que ela nunca vai achar que é perfeita, ela sempre vai querer mais, né? E essa insatisfação é que pouco a pouco, né, causa essa ansiedade, que é porta de entrada depois para um quadro depressivo. Que é o que o Bauman fala, né, bastante sobre as relações líquidas de hoje em dia. A relação que hoje as relações, como ele diz, estão muito fracas. É muito fácil, por exemplo, o Tinder, né? Você está procurando algum parceiro ali amoroso, sendo que você nem conhece a pessoa, você só vira pro lado se você não quer, e se você quer pro outro lado, como se uma pessoa se resumisse àquela foto. Você descarta fácil. E é como se o romantismo tivesse sido morto, né? Apesar do próprio romantismo não ser a flores que parecem, né? Tipo, o paraíso que parece, que o romantismo muitas vezes tinha um relacionamento abusivo, assim, né? Tipo tinha que ser perfeito, a mulher só tinha que fazer aquilo. Usava muito da idealização, né? E às vezes a gente tá ali procurando ali no celular, sendo que tá do lado, né, de um de outro ali a pessoa que você procura, né? Mas a gente só olha para os celulares, né? Então essa falta de convivência com as pessoas presencialmente, eu acho que isso é que tem levado a nossa sociedade a adoecer mentalmente, né? Os níveis de saúde mental da nossa sociedade, eles vêm aumentando, né? E Paulo, você acha que existem muita diferença do ensino nacional pro de fora? Existe.
nós temos já vários ex-alunos, né, que estão hoje cursando em universidades nos Estados Unidos, na Europa. E quando eles chegaram lá, surpreendentemente, eles tinham um preparo muitas vezes melhor do que os de outros alunos, né, de outros países, que é muito comum nessas universidades, né, eles receberem alunos do mundo todo. A gente tem uma formação na escola básica mais generalista, né? Então a gente estuda praticamente todas as áreas, né? E eles às vezes especializam mais numa coisa ou em outra. O americano sabe um pouco de geografia, né? Você ficou bravo com isso. A América é só os Estados Unidos. Sim, Buenos Aires é a capital do Brasil. E o Brasil se resume a floresta, futebol e samba. Isso, a gente anda em cipós aqui, né? Temos que matar uma sucuri ali, outra aqui. Então eles têm uma visão totalmente distorcida, né? Do resto do mundo. E nós estudamos tudo dele, né? Independência americana, Revolução Russa, tudo do mundo ocidental nós estudamos, e de outros lugares como o mundo oriental, a África é muito pouco explorado no ensino brasileiro, né? E acho que é fundamental o aluno se perguntar, né? Por que isso? Por que eles escolhem apresentar um assunto pra gente e outro não? A história brasileira sempre foi muito eurocêntrica, mas vem mudando. Até vocês aqui devem ter recebido, né, um material voltado para isso, se não na série de vocês, com certeza o terceiro ano recebeu. Até teve uma aula, acho que foi semana passada, que estava tendo aula com a Duda e teve um menino da nossa sala que falou que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Aí ela ficou, não fala isso! Ela falou, ela ensinou o jeito certo da gente responder no vestibular. Então, deu pra gente perceber essa mudança. Sim, já. Aqui já tinha milhões de habitantes, com os portugueses milhões de nativos da terra. Né? E nós aqui, os portugueses, né, adotaram o trabalho escravo, trazendo esses escravos da África a partir de um determinado momento. E é muito interessante você ter colocado isso, né? Porque não nos debruçamos mais sobre a história, né, do continente africano, sendo que boa parte da população brasileira, né, teve contato com nativos daquele território, né? Mas eu acho que foi por essa influência eurocêntrica ter ali sido muito forte no início, né, da estruturação desses cursos aqui no Brasil. Mas isso está mudando, né? Acho que a gente está dando uma atenção cada vez mais, não só para o continente africano, mas também para o continente asiático, né? Principalmente a China, né, que desponta aí hoje como uma das grandes potências do mundo. Enfim, é isso, Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Opa! Obrigado por esse modelo com o podcast. E é isso. Até mais. Até. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E fico muito feliz de vocês estarem gostando, né, do projeto, né? Eu acho que isso vai contribuir demais, né, para que vocês saiam daqui melhores do que entraram. Tá? Muito obrigado. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.